Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre juros simples. Vou apresentar para vocês através da regra de 3 e através do formulário propriamente dito. Vamos lá, primeiro vamos entender o que é juros simples. Já que a gente está falando de administração, entender o que é juros simples é muito importante. É aquele tipo de juros que você aplica apenas ao montante total. Ok? Existem juros que são aplicados às parcelas que vão ser pagas e existe juros aquele que é aplicado à dívida inteira ou ao investimento todo. Infelizmente, na maioria das vezes, o que a gente encontra é juros composto, que é o nosso próximo conteúdo. Mas o juros simples, ele é feito de que maneira? Aonde você encontra ele? Você encontra nos pagamentos de duplicatas, nas aplicações de curto prazo, aquela que você vai retirar rapidamente, em aluguéis e em rendimentos de títulos de renda fixa. Bom, nós temos então aqui duas maneiras de fazer. A regra de 3, onde você vai apenas mudar a variação da taxa, e pela fórmula. E é essa fórmula aqui que você vai precisar ter anotado, caso você opte a fazer sempre pelo formulário. J indica juros, C, o capital inicial, o valor que você começa, o I, a taxa mensal, que já vai ser dada para você em porcentagem, e o T é em tempo. Então vamos ver um exemplo? Nós temos um investimento de R$500 feito a 2% AM ao mês durante um ano, ou seja, 12 meses. Determine o valor recebido no momento do resgate. Então, primeiro vai ser pela regra de 3. Pela regra de 3, nós vamos fazer o seguinte. Repara que é 2% ao mês, mas vai correr por 12 meses. Então, vamos multiplicar. Você vai ter o 2 vezes 12, que dá 24. Quer dizer que no final desse período todo, você vai ter rendido 24%. Então, você vai lá e monta a sua regra de 3 normal, como a gente aprendeu. 100% é os R$500, o valor original. 24% é o X, o valor que você quer saber. Multiplicando, cruzado, nós vamos ter a conta encontrando 120. O que significa esse 120? Significa que você vai ter o 500 mais 120 e você vai resgatar 620. Isso mesmo, presta atenção, determine o valor do resgate. Quando você tira no momento, você não tira 120, você tira 620, porque você vai tirar o 500 que você investiu mais os 120 que você teve de lucro. Agora, se você fosse usar a fórmula, você vai fazer a separação. O procedimento é o mesmo. Você vai ter juros, que você não sabe quanto é, o capital é o valor inicial 500, a taxa é 0,02. Ué, mas a taxa não é 2%? Isso mesmo, gente. 2% é 2 sobre 100, que dá 0,02. E o tempo que vai ser 12 meses. Jogando isso na fórmula, você também encontra 120. E mais uma vez, basta somar. Agora, por que a gente foca na regra de 3? Porque algumas vezes, quando o problema é invertido, a gente acaba não gostando muito de usar o formulário. Você tem um investimento com uma taxa mensal de 2%, que gerou 620 após um ano. Quer saber quanto foi o investimento original? Então, se você for fazer pela regra de 3, você vai seguir o mesmo procedimento. Você sabe que 2% vezes 12 dá o 24% de um ano. E aí você vai montar a sua regra de 3. Só que a diferença aqui agora é que você não sabe o 100%. Você não sabe qual é o valor original. O que você sabe é o 620, que vale 124%. 124%, que é o 100% que você já tinha, mais o 24% que vai aumentar. Jogando na regra de 3, você vai encontrar automaticamente 500. Se ele tivesse te perguntado qual foi o lucro, é só você fazer a diferença. 620 menos 500. Vamos então ver pela fórmula. A fórmula diz o seguinte: juros é igual a capital, tempo e taxa. Então, juros vai ser 620 menos C. Por que é 620 menos C? Porque esse aqui é o valor que você lucrou, né? Que você resgatou, menos o valor que você aplicou. Lembra que quando a gente fez o cálculo, olha só, o que você encontra é o valor do lucro. Então, quando a gente está fazendo o caminho contrário, você tem que descontar o capital, né, o original, para poder ter o lucro. E aí você tem o capital, a taxa, 0,02 já vimos como faz, e o tempo, que é 12 meses. Jogando na fórmula, você vai ficar com essa situação aí. Os juros é substituído por 620 menos C, o C continua, a taxa e o tempo aqui. Fazendo a multiplicação, você, trocando de lado, você encontra 1,24C. Trocando de lado mais uma vez, você vai achar também 500. Não é nem um pouco complicado, mas também para quem não tem o hábito de usar a fórmula, vai gerar uma problemática aí. Então, se você tem muita facilidade com a regra de 3, é possível fazer pela regra de 3, desde que você lembre de multiplicar a sua taxa ou dividir, se você estiver calculando já a taxa.
Agora, se você usar a fórmula, geralmente você acha o valor verdadeiro, o valor final. Mas, em contrapartida, você vai gerar esse número com vírgula. Não esquece de baixar a apostila que está na descrição desse vídeo. Tem uma lista de exercícios para vocês e uma explicação. Bora trabalhar!